gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Estética em Foco. Estou muito feliz de estar trazendo mais um episódio dessa temporada aqui para vocês, tá bom? Eu sou a Nicole, para quem não me conhece, e hoje nós vamos falar de um tema essencial para quem deseja crescer aí na carreira de estética, no mercado de trabalho da área da beleza, enfim. Vamos falar sobre formação profissional, continuidade nos estudos e preparação para o mercado. E olha só, a nossa convidada especial, a Miriam, idealizadora do projeto Profissão Beleza, um projeto maravilhoso que vocês vão amar. Vamos conhecer mais sobre essa iniciativa e o que ela tem ajudado profissionais da área da beleza estética. Tá bom? Prontos para mais um episódio? Já vou lembrar vocês aqui, ó, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e deixe seu comentário, tá bom? Bora para mais um episódio. Então, seja muito bem-vinda, Miriam, ao nosso podcast. Muito obrigada por ter aceitado o convite de participar. E aí, para a gente começar esse bate-papo, eu queria pedir para você contar para a gente um pouquinho sobre quem é você, como surgiu o seu interesse pela estética e, principalmente, né, o que te motivou a criar o projeto Profissão Beleza. Certo, tudo bem, obrigado eu pelo convite, adorei te dizer que faz tempo que eu queria participar de algo desse tipo, né? E aí tu surgiu ali do nada, né? E opa, é agora! Tem uma luz, né? E para mais pessoas conhecer, né? Então eu sou Miriam Siberino, eu sou da área da beleza já há mais de 15 anos. Iniciei como manicure e pedicure aos 15 anos. Fui mãe com essa idade, então isso me motivou muito, porque era uma maneira de eu conseguir conciliar os horários, né? Porque como eu tinha que cuidar do bebê, tinha que trabalhar ao mesmo tempo. Então eu conseguia, né, marcar as clientes e ir até elas, porque eu também ia até elas, né? Com meia dúzia de esmalte, um sonho. Então, dessa forma eu consegui e amei a profissão ali naquele início, por esse motivo, porque eu vi também que era rentável. E depois disso eu nunca mais parei. Fui trabalhar em salão, fui fazendo outros cursos e me apaixonei, não consegui fazer outra coisa. Até tentei fazer outras coisas, mas não me sentia feliz naquele outro lugar e acabava sempre voltando para salão, né? E fui tendo muito conhecimento, graças a Deus, conheci bastante gente boa, bastante gente que ensinou, que incentivou, né? A família também incentivava bastante. E imagina, já tem anos, né? Então fiz inúmeros cursos, né? Hoje em dia eu sou uma pessoa que eu faço tudo. As minhas clientes até falam, tu faz tudo, mas tu faz tudo muito bem. E é difícil, né? Geralmente a pessoa gosta de focar numa coisa só e fazer aquilo ali, ou até umas duas ou três coisas, né? Então eu faço tudo e eu amo fazer tudo. Tanto é que para fazer pé e mão é muito desgastante, né? A gente cansa bastante, as costas dói, mas eu não consigo parar de fazer, né? Então eu tenho clientes de 10 anos, 12 anos que não me largam e eu também não consigo largar elas. E aí uma coisa leva a outra, sabe? Porque quando ela vem fazer pé e mão, ela já faz a sobrancelha, ela já faz a depilação. Então aqui num lugar só ela encontra quase praticamente tudo, entendeu? Então o projeto, eu já penso nisso há muitos, muitos anos, né? Mas eu nunca consegui colocar no papel por causa da rotina, né? É filho, eu tenho 3 filhos, né? Então, é os filhos, é casa, é marido, é trabalho, é ver tudo que precisa comprar, é divulgar. Então, é muita coisa, né? Nós fazemos muitas coisas. E aí, o projeto é para isso, para as mulheres não desistir no início da carreira, porque é muito difícil. Vem tudo, vem tormenta, vem um monte de coisa, um turbilhão de pensamentos, sentimentos. Será que vai dar certo, né?
ai, não consigo fazer, eu vou desistir. E como eu também ministro cursos, né? As meninas que fazem comigo, eu sempre sigo elas, né? Para ter certeza que elas deram continuidade no trabalho. Não só fazer o curso e desistir. Porque daqui a pouco vai ficar muito escasso de profissional, né? Também. Eu vejo Uhum. por esse lado. E eu acho que a mulher ela tem que ter uma dependência ali de financeira, sabe? E seguir uma carreira e fazer o que ama. E é sobre isso. Agora até surgiu uma oportunidade. Aqui na prefeitura da minha cidade tem um projeto que se chama Casa Lilás, que é onde dão cursos gratuitos para as mulheres. Aí eles geram lá o link, a mulher se inscreve Uhum. e consegue fazer o curso gratuito. E através disso eu vou conseguir dar mentoria para elas pós o curso. Já vamos iniciar mês que vem já Que esse projeto lá. legal! Nossa, Estou é muito muito legal feliz. esses projetos. Aqui eu moro em Guarulhos, né? Bem perto do aeroporto. Tanto que depois eu vou te mandar um vídeo de como que os aviões passam aqui no bairro. Parece que vai arrancar o telhado da casa, de tão baixinho. Eu imagino, porque aqui é pouco da base, sabe? É, Base aérea. aham. Então, passa aqueles jatos, né? Meu Deus do céu, é muito barulho. E aí, eu também, assim como você, eu também comecei como manicure. Eu comecei como design de sobrancelhas e manicure. Fiz os dois cursos. Olha que maravilha. E querendo não é uma profissão que abre muitas portas, né, pra gente. A pessoa pode escolher ficar e se especializar nas unhas, ela pode evoluir para outra área, porque como você falou, a cliente chega, ela quer fazer unha, quer fazer sobrancelha, quer fazer depilação, quer fazer uma massagem, e se você tem tudo aquilo para oferecer para ela, o seu ticket aumenta, você fideliza o cliente. E aqui em Guarulhos eu dou aula numa ONG de manicure e pedicure, eu dou curso lá. Olha só. E é muito legal ver a evolução, a história de cada uma delas. Porque no primeiro dia, eu faço aquela dinâmica, né? Vamos se conhecer, quero saber quem são vocês, o que motivou vocês a escolherem essa área e tudo mais. E teve uma história, eu vou até contar, porque a gente é amiga, ela acredito eu que ela não vai se importar. Ela é mãe de um menininho e ele tá bem doente, né? Ele tá com leucemia, pra falar a verdade. E é muitas indas e vindas no hospital, e é hospital longe, e ver ela se esforçando para ter a profissão, né, de manicure, para estar perto dos filhos, para ela conseguir ter essa liberdade, porque querendo ou não, quando a gente trabalha para outra pessoa, mesmo que a pessoa entenda um lado essa situação, por outro lado a gente vai ver ela de cara feia, vai ver ela reclamando e infelizmente na primeira oportunidade que tem substitui a pessoa, né? Coloca uma outra no lugar. E quando a gente tem essa autonomia, quando a gente tem essa autossuficiência em poder trabalhar pra gente mesma, né? Tudo muda. E é muito legal porque ela tem uma filha mais velha e ela se inspira muito na mãe dela. A mãe dela é um exemplo pra menina, né? E faz toda a diferença quando a gente tem essa visão, né? Esse cuidado com nós, com o nosso redor, com a nossa família e principalmente com o outro. Porque querendo ou não, a gente trabalhando na área da beleza, a gente cuida muito da outra pessoa, né? Muito. Esses dias até fiz um story, porque a gente acaba não fazendo as coisas na gente, né? Quando eu vou olhar, eu tô com a sobrancelha grande, com a Uhum. cutícula grande, com a raiz do cabelo grande, e aí tive um tempinho, eu mesma fiz, né? Meu design, fiz uma rena, e é tão bom, né? Como dá diferença. E é esse sentimento que a cliente sente, né? Nossa, que alívio quando faz o pé, que tira bem a cutícula, né? Nossa, é tão bom, a gente se sente tão leve, né? E Uhum. poder proporcionar, né, isso para elas é muito gratificante. É Sim. maravilhoso.
É isso mesmo. Tem uma. Eu e meu esposo, a gente brinca que quem trabalha na área da beleza vive de aparência. Porque se a pessoa não tá arrumada, se a pessoa não tá se cuidando, a gente não vive. Então a gente vive da aparência delas, né? É verdade. E, e... Mas é muito legal, porque além de ter um contato profissional ali, a cliente também confia na gente para conversar outras coisas, para falar outras coisas. Tem Exatamente. uma paciente minha aqui que eu tava precisando de modelo para procedimento estético corporal, né? E ela já tinha feito um pacote comigo de modeladora. E ela me mandou uma mensagem falando assim: Ai, Nick, quem reprovou no primeiro pacote pode ser modelo nesse? Eu, não, claro que pode, tá tudo bem, né? Ela, ai, ansiedade, aconteceram umas coisas e tal. E elas confidealizam, né? Muitas coisas pra gente. Muito, muito, muito mesmo. Tanto é que muitas das vezes elas vêm, né, no horário marcado e acabam contando alguma situação, alguma coisa e acaba que não termina o assunto. E a gente já quer passar a marca de novo, a gente sabe a história. Né? Sim, é isso mesmo. Outra coisa é elas vêm falar mal muito dos maridos, né? É, E aí eu disse, sim. para de falar, porque eu já tô com ranço do teu marido. Se eu vejo na Aham. minha cara, você nem que eu vou fazer. Pois é, eu já tenho raiva de umas pessoas aí que eu nem conheço. Exatamente. Mas assim, eu aprendi sempre, a gente tem que ser muito neutro, né? Uhum. A gente não pode dar opinião, não pode dar conselho, a gente tem que escutar, né? Porque elas vêm só para desabafar mesmo, né? Não é que elas vão matar o marido ou separar. Não, chega Uhum. na outra vez elas estão super de boa. Então a gente tem que aprender a lidar com isso também, né? Que a gente Sim, profissional aprender a manter a boquinha fechada. exatamente. Porque às vezes se a É gente fala isso alguma também eu ensino coisa. na mentoria eu ensino isso também, Aham. sabe? Não só a parte técnica, mas também atendimento, né? Saber se posicionar, Parte ética, né? ética. Uhum. E o ruim também é que se a gente fala alguma coisa, tipo, ai, chega com raiva do marido. Ai, amiga, separa mesmo. Aí ela separa, Uhum. depois a gente vai colocar a culpa na gente. Ela tá de nada, Deus me livre. Pois é. Então, fora. Bom, mas beleza. Sabe o que eu queria agora? A gente conversar um pouco sobre esse projeto seu, que eu acho muito interessante. Bora lá. E explica pra gente o que é o Profissão Beleza exatamente, e qual que é o seu objetivo principal. Sim. Então, dentro do Profissão Beleza tem vários tópicos, né? Mas eu escolhi também esse nome, Profissão Beleza, né? Por quê? Porque tu não precisa ser só manicure, tu não precisa ser só design de sobrancelha, entendeu? É tudo que envolve a beleza. Seja uma massagem facial, seja uma massagem corporal, seja uma hidratação, né, no rosto. Então, tem várias coisas dentro da área da beleza que a gente pode estar trabalhando, né? Para Uhum, mais, né? Porque a mulherada quer ter a independência financeira, mas quer faturar, né? Então, uma coisa leva a outra, né? Então, por isso, profissão, beleza, porque engloba muitas coisas, muitas oportunidades. E eu quero que elas abram a mente para isso, né? Como se fosse uma virada de chave mesmo, sabe? Para ampliar, assim, abrir os olhos e ver que tem muita coisa que pode se fazer, né? Não ficar somente ali procrastinada num lugar só, um pensamento só, né? Para poder evoluir. uhum. Muito legal. Você já acompanhou, que você pode compartilhar, claro, né? Você já acompanhou algum caso de sucesso das suas mentoradas, das suas alunas? Como é que tá? Já, sim, eu tenho alunas que fizeram curso de design de sobrancelhas que estão trabalhando até hoje, graças a Deus. Sim. E por causa disso, né? Por causa de perder o medo, né? Uhum. De eu ajudar ali pós o curso, né? Incentivando, apoiando, né? Liberando meu espaço também para elas poderem treinar. É Isso sobre isso. é muito legal. Acho que quando a gente trata de. Acho não, né? Tenho certeza. Quando a gente
faz a parte do design de sobrancelha, a gente tem um receio muito maior do que quando é, por exemplo, o manicure, vamos supor. Porque a Ó, sobrancelha ali, você tirou errado, já era. exatamente. Tem que Tanto esperar é que crescer. teve meninas que fizeram que eu não liberei o certificado, sabe? Eu só Uhum. liberei quando eu tive certeza, porque é muito fácil fazer um curso ali, de qualquer jeito, tu ganha certificado e sabe Deus que vai sair fazendo, né? Uhum. Então eu só libero o certificado depois que eu tenho certeza que ela tá apta a trabalhar sozinha. Porque quando a gente tá junto é mais fácil, né? A gente fica de Sim. olho, a gente dá dica, a gente ajuda ali, mas sozinha daí já é diferente, né? Aham. E tem essas questões. Assim, não é que eu sou contra cursos online, né? Claro que não, até porque eu também tenho uma plataforma de cursos online. Mas eu Sim. acho que tem coisas que a gente precisa. Faz online, porque às vezes é o que dá pra fazer, ou é o que tem a oportunidade naquele momento. Mas quando puder, faz o presencial, principalmente parte de Exatamente. sobrancelha. É. Não tem jeito. É o saber pegar na pinça, é o saber fazer o Exatamente isso que eu capeamento. pensei agora. É pegar o material, ver tudo, o toque na pele da pessoa, né? Aham. É igual drenagem, né? Que eu tô mais pra parte estética agora. Mas tem muitas meninas que me mandam mensagem pedindo curso de drenagem de forma online. Até dá pra gente É. ensinar ali, mas fica bem Vários, mais ou menos. tem pessoas que aprendem mais fazendo e outras que aprendem mais só olhando, né? Mas Uhum. como é uma coisa muito minuciosa, né? A drenagem, por exemplo, a drenagem mesmo é só de deslizamento superficial, né? E aí tem o Uhum. peso da mão, né? E tudo certinho, então é mais complicado, É, realmente. então, aí eu ensinar no online, tipo, eu sou super a favor. Eu gosto dessa parte, mas tem coisas que a gente precisa, às vezes, fazer até um pouquinho de sacrifício a mais de ir até o lugar, de fazer um presencial, Ah, né? exatamente. É, quais são os maiores desafios que você observa nas profissionais iniciantes? Desafio é muita coordenação motora, né? Ali né, falando ali na prática. Uhum, Fazer a coordenação motora, né? ah, em pegar ali o material também, leveza de mão, essas coisas, né? Tem que trabalhar mais. Mas de resto, assim, eu acho que elas entendem super bem ali a teoria, né? uhum, E absorvem bem ali o que a gente fala, o que a gente ensina, né? Da biossegurança, atendimento, ética. Mas é mais a questão ali mesmo da coordenação ali da mão e tal. E inclusive as mais novas, né? As mais aham. novinhas ali, 18 anos, até já ministrei até para 16 anos. E então é mais complicadinho, assim. Mas aí nada que a prática não resolva, né? É, a prática, aí é que tá. É nesse momento que a gente entra com a mentoria. Porque no Aham, início também eles já querem desistir, entendeu? Ah, eu não consigo, aham, não sei, não tô conseguindo dessa forma. E aí eu tento sempre ajudar assim, não, tenta desse jeito, muda a posição de mão, muda a posição de lado, porque eu, Miriam, não consigo trabalhar, por exemplo, na esquerda. Eu consigo trabalhar uhum, só na direita. E aí tem gente que consegue trabalhar no outro lado, então tem que ir sempre mudando as posições, né? E quando eu comecei a fazer escova, por exemplo, também no cabelo, que lá também nos 15 anos eu aprendi a escovar, eu segurava a mão, a escova numa mão e o secador na outra. E eu não conseguia fazer. Eu disse, mas tem coisa errada. Eu fui tentando, e eu mesmo pensei, não, mas espera aí, tem coisa errada. Eu troquei a posição do uhum. secador e da escova. E daí deu super certo, sabe? Então, às vezes é um detalhe que a gente não consegue se fragar na hora, né? Sim, e é um detalhe simples que se você não Simples, tivesse insistido, exatamente. hoje não ia É, estar onde você está. E muita gente desiste, infelizmente, por detalhes simples. Eu vejo isso acontecer também. Muitas das minhas alunas também, elas, ai, Niki, não dá. Não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Eu falo, não, vem cá.
vamos resolver, vamos observar de novo, vamos ver o que está acontecendo. É aquilo, não dá para desistir, tem que persistir. Acho que Persistir. a minha palavra do ano é essa. Isso, a minha também, porque olha, cada sufoco passa. É, nem me fale. Agora que eu terminei meu curso técnico, né? Tô tão feliz que eu tô contando isso para todo mundo. Coisa boa, né? Nossa, é É, uma boa. e pensei várias vezes em desistir, tanto que eu demorei um pouco o curso que era para terminar em um ano e meio, por eu ter parado no meio do caminho devido a algumas questões pessoais, levaram um tempo a mais para finalizar. Mas quando a gente termina e fala, ufa, deu certo, foi difícil, mas eu consegui. É um sentimento de gratidão, né? De alegria, assim, muito bom. Mas tá bom, vamos falar de mercado de trabalho agora? Uhum. Como que Bora lá. você vê o mercado de trabalho na área da beleza e estética atualmente? E quais são algumas das oportunidades e desafios para quem está se formando agora ou recomeçando? Então, que eu noto aqui na minha região, né, na minha cidade, que eu nunca explorei outras cidades, né? Uhum, Até estou pensando em explorar uma outra cidade, mas daí é outra questão, né? Então pode demorar um pouquinho. O que eu percebo é isso, tá? É sempre isso. A pessoa fez o curso ali e não fez completo, sabe? Não tá pronta. E aí ela vai e se joga. Só que aí ela vai e se joga num salão, numa estética, que também não tá pronto, entendeu? uhum, E aí não tem uma gestão, não tem alguém lá, ou dono do salão, ou gerente, né? Enfim, que vá apoiar aquela pessoa, que vai dar um suporte a mais, sabe? E é a mesma coisa que largar para os leão, né? Porque a gente sabe que cliente é exigente. E uhum. aí tu vai largar uma pessoa crua para aquelas clientes exigentes, vai dar BO, vai dar confusão. Eu já vi muita confusão, entendeu? Sim. Então, é complicado. Então, a pessoa que faz o curso tem que procurar saber com quem ela vai fazer, se vai ter um suporte, né? Se comparar com outros profissionais, porque eu acho que a gente não é concorrente, né? A gente está para se ajudar, então seguir pessoas que realmente têm foco naquilo ali, que vai te agregar alguma coisa, sabe? Porque muitas das vezes a gente está no celular, na internet ali, e se a gente não focar, a gente perde um tempão, né? Então, a mesma coisa que eu falo com meus filhos, tá na internet? Vai estudar, vai ver alguma coisa que remete àquilo que tu precisa, que tu quer, seja para aula, seja para um curso, né? Então, procurar sempre estar tá aprendendo com quem sabe mais, né? Isso não é, nem muitas falam assim, eu não vou estar tá me humilhando. Não, tu vai estar tá sendo humilde para te poder ficar boa, para ficar Uhum. melhor a cada dia, sabe? Então, dentro dos salões, das estéticas também, eu estou fazendo esse projeto para dar mentoria para o pessoal que trabalha lá. Porque às vezes elas não sabem como fazer as coisas. Muitas das vezes elas abrem um salão e não entendem, né? Não entendem nada. Elas abrem, contratam pessoas e vai indo, daqui a pouco não dá certo, tem que fechar as portas, né? É. Então, essa mentoria entra para isso, para capacitar os profissionais que já estão lá e também ajudar ali na questão da gestão, né, de pessoas. Muito legal. E isso que você falou do salão é verdade. Tem uma amiga minha que ela trabalha numa região que vai, assim, cliente de alto nível, sabe? Exato. Famosos, jornalistas e tal. E a dona desse cliente, ela é exigente vezes dois. Parte. É. E, e aí entrou uma mocinha lá, tadinha, essa minha amiga contando. Ela ficou tão perdida, tão nervosa, Não, e né? acabou não ficando, porque era É, tanta pressão em cima dela que ela desistiu. é. Quando eu estava trabalhando no salão, eu via muito isso, sabe? Entrava alguém novo assim, me dava uma dó, né? Daí eu ia e falava e conversava, né?
assim como colega, né, e dava umas dicas para ela não desistir, e daí ia ajudando, assim, né, daí a pessoa já vê que a pessoa já fica, já dá um up, né, ela já tá cabisbaixa ali, com medo de todo Sim, mundo, né, daí acaba dando um up pra pessoa, a pessoa já fica mais esperançosa, né, já trabalha melhor, e é muito bom isso. esse apoio também é uma coisa que eu vejo Tá bom, assim, porque a gente que é. começou também, né, um dia, começou, Aham, então não foi fácil também, né, sim, então exatamente. E esse apoio é uma coisa que eu vejo que falta muito, muito falta entre as muito, porque é profissionais. muita disputa, né? Uhum, E isso entristece a gente demais, né? Meu Deus do céu. Se todo mundo que tem conhecimento pudesse passar, né? Nossa, isso é sim, muito melhor, né? O ambiente de trabalho ia ser mais acolhedor, né? Ia ser muito melhor. sim, é muita disputa, é muito achando que. Muita gente achando, ah, não, mas se eu ensinar ela, eu vou estar criando uma concorrente para mim. Não sei se você já falaram isso pra você, mas quando eu comecei a dar curso, das mentorias, falavam muito, nossa, você é maluca, vai ficar criando concorrente para você. Eu falei, eu não. Gente, nem se eu quisesse eu ia conseguir, porque isso eu tava morando no interior de São Paulo. E eu falava, nem se eu quisesse muito, eu vou atender a cidade toda sozinha. Exatamente. Qual é o Tem que problema de eu, ajudar de todo eu... mundo. Sim, isso mesmo. E aí eu falava, qual que é o problema de eu trazer profissionais para o mercado com a qualidade do meu serviço? Problema nenhum. Elas vão estar Problema. ganhando, eu vou estar feliz, porque eu sei que aonde eu tô morando, eu não vou precisar me desgastar para suprir toda a agenda, porque já teve momentos de eu pegar a agenda e falar assim: ah, não vou conseguir atender, mas vou indicar para tal aluna que consegue. Exatamente. Uhum. E aí cria aquele vínculo, aquele ciclo, né? De É profissionais. exatamente disso que eu estou falando, sabe? Vou dar um exemplo. Eu ministrei um curso há pouco tempo para a filha de uma amiga minha e eu atendo a avó dela, que hoje em dia ela é acamada, né? Uhum, E, então eu desloco da minha casa e vou lá atender ela, porque eu gosto muito deles, da família deles, né? E a senhorinha é um amor, então eu vou lá, eu corto o cabelinho dela, eu faço a sobrancelha dela, e ela entende tudo e é a coisa mais querida, né? Enfim, eles me pagam, né, obviamente. uhum. E eu dei o curso para Gi e ela passou a começar a fazer a sobrancelha da vozinha dela. E eu sabia que isso ia acontecer e eu fiquei feliz com isso. Entende? Como é que eu Uhum. vou falar assim, não vou dar o curso para Gi porque ela vai fazer a sobrancelha da vozinha e eu não vou receber? Entende? Aham. Então, é esse tipo de pensamento que as pessoas têm, né, muitas vezes. E a gente tenta quebrar isso dando curso, fazendo mentoria, né? Ensinando também. Não é só um curso, né? Dentro do curso da mentoria a gente também fala sobre isso, né? Sobre não Uhum. ser egoísta, ter empatia, né? Sim. Para abrir mais portas, né? Aham. Quando eu morava em Araraquara, né, que é interior de São Paulo, eu morava numa casa que tinha, tipo, era a minha casa e mais outra no mesmo quintal, no mesmo corredor assim que a gente entrava. A vizinha da frente, que mudou depois de mim, a filha dela também é manicure. E na época eu tinha feito uma plaquinha bem bonitinha, assim, bem pequenininha, porque o portão era pequeno. E eu tinha feito para colocar lá, para falar que lá tinha, né, um salão, porque a minha casa eu dividi ela. E aí os dois cômodos da frente eram o meu salão e para trás da outra porta era a minha casa. E por algum motivo, eu não sei o que acontecia, mas eu, elas viam um movimento de clientes, né? Que graças a Deus eu sempre tive bastante atendimentos lá. E elas tentavam me sabotar de alguma forma, estragaram a plaquinha, Acontece. ficavam fazendo, tipo, via a cliente entrando, começava a fazer barulheira, colocar som alto, umas coisas assim. Aí eu falei assim, eu não vou me estressar e também não vou me Vale igualar, a né? pena. É. Não vale a pena. E aí falei assim, o que eu vou fazer pra meio que quebrar isso, né? Pra quebrar elas, assim. E aí eu falei, vou pegar um fim de semana
que eu sei que eu não vou dar conta do atendimento e eu vou chamar a menina para atender comigo. Vamos ver qual que vai ser a reação dela. E eu Meu fiz Deus. isso. Eu fechei de propósito. Isso eu fiz sem falar com ela antes, tá? Eu fechei de propósito, assim, 2 clientes por horário, já contando com uma outra pessoa. E aí, a hora que fechei a agenda de sexta e de sábado, eu bati lá no portão dela. Eu falei, fulana, não vou falar o nome dela aqui, né? Falei, amiga, olha, precisava de uma ajuda sua. Esse fim de semana eu não vou conseguir dar conta da agenda sozinha. Você não quer vir atender comigo? Você pode usar todo o meu material. Só traz alicate, porque eu acho que o que eu tenho não é suficiente. E aqui tem mesinha, tem tudo. Pode usar. E aí eu te dou, acho que eu falei pra ela 70%, uma coisa assim. Aí ela olhou assim pra mim, com uma cara meio espantada. Porque eu acho que a hora que eu bati lá, ela achou que eu ia brigar, que eu ia reclamar. Aí ela, ah, tá bom, te ajudo sim. E ela foi, e a gente atendeu, e a gente se conheceu, e quebrou esse negócio de, ai, ela é minha concorrente, sabe? E aí acabou que depois, sempre que eu tinha muito atendimento, eu sempre chamava ela, ou se ela não podia atender, ela indicava pra mim, e a gente começou a ter essa troca, né? Aí eu voltei pra Guarulhos e tal, perdi contato. Mas quando a gente não se iguala à pessoa, não é que a gente é melhor que ninguém ou alguma coisa assim, mas a gente mostra um outro lado do profissional, né? Sim, profissionalismo, né? Empatia. Uhum. Talvez era só isso que ela queria, chamar a tua atenção. É, tá vendo? Foi tua amiga. Ai, mas foi legal. Mas de certa forma também foi engraçado, porque ela já me atendeu com uma cara assim, toda fechada. E a hora que eu falei, ela. Hã? Oi? Ah, ficou meio desconcertada. Quebrou o coraçãozinho de gelo dela. Foi. Tanto que depois, na igreja que eu vou, a gente fez uma semana da autossuficiência, né? Que é um pouco parecido com o seu projeto, mas cada dia assim da semana, de terça a sábado, a gente fez, era uma pessoa ensinando uma área diferente. Então teve uma moça que ensinou a fazer bolo, outra ensinou a fazer pão e tal. E eu ensinei a fazer sobrancelha e ela foi lá no meu curso aprender comigo. Que bom, que legal. Foi. Mas beleza. Tem mais alguma coisa que você queira falar sobre esse tema? A gente pode passar para o outro? Pode passar, pode passar. Pode? Então tá bom. A gente falou muito sobre não desistir, né? Sobre persistir, sobre continuar. Vamos falar um pouquinho agora sobre dicas para continuar crescendo na carreira. Então, para quem já atua na área e quer se destacar, quais são as dicas de ouro que você pode compartilhar? Então, eu penso muito nisso, né? Tenho pensado muito nisso, na questão da fidelização de clientes, né? Uhum, Eu vejo que muitas profissionais têm técnica, né, suficiente, fazem, investem em cursos, em material, né, e até na própria imagem mesmo, né, mas acabam que pecam em outros aspectos, que são, na minha opinião, né, e ao longo desses anos, os mais importantes, que é tu ser gentil, tu ser cordial, tu saber separar os teus problemas pessoais, né, com o uhum, salão, porque o salão é onde a pessoa vai e ela quer se sentir aconchegada, né? Ela não quer escutar os teus problemas, ela não quer saber de nada, ela não quer escutar as músicas que tu é acostumado a escutar, por exemplo, né? Então, não é muito sobre, como eu posso te dizer, sobre. Não é sobre tu ser a melhor, ou tu ter as melhores coisas, ou tu ser chique, por exemplo, né? Tu uhum, consegue, com pouco, fidelizar a melhor cliente que tu tiver, o melhor cliente que tiver na tua região, entende? Não é sobre tu tá com o cabelo solto ou tu tá com o cabelo preso.
Não é sobre a roupa que tu tá vestindo, entendeu? É sobre tu, é sobre tua essência, é sobre tu saber entender o que o cliente está querendo, né? Porque muitas vezes eu já recebi queixa de clientes falando, mas eu fui tal lugar e não gostei, é assim, 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 lugares chiques e famosos. Aham. Não gostei porque a profissional não fez do jeito que eu queria. E realmente ela fez totalmente do jeito que ela queria. Então é saber ouvir o que a cliente quer para te conseguir fidelizar ela, né? Desde o atendimento, quando ela entra na porta, é o bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, sorrindo, né? Demonstrando que tu tá feliz em estar recebendo ela, não que tu está fazendo um favor ou que ela está te fazendo um favor, né? Então, dessa forma, a gente consegue fidelizar. Uhum. É isso que eu sempre tento passar para elas, porque elas ficam com medo, né? Mas eu Sim. não tenho tal coisa, mas eu não tenho um jaleco bonito. Então, não é assim que funciona, sabe? Se adentrar bem nessa questão, elas conseguem mudar o pensamento e conseguir, de fato, seguir com a carreira. Eu achei muito legal isso que você falou, porque eu já ouvi também de alunas pós-curso, né? Porque a gente vai acompanhando muitas redes sociais, muitas mídias, a gente vê que começam a inventar algumas modas, né? E É, aí foi bem naquele auge do copo com borda de Nutella, do café com borda de Nutella. E aí eu recebi uma aluna que ela falou pra mim, ai, Nick, olha, eu amei seu curso, eu amo o que eu faço, mas eu acho que eu não vou seguir porque eu não consigo comprar um copo bonito, uma cafeteira de cápsula e a Nutella pra poder oferecer. Aí eu falei assim pra ela, falei, amiga, olha a minha cafeteira aqui, ó. Minha cafeteira. que linda, Eu adorei. amo essa tônica. Eu seguro o café bem quentinho, que é uma beleza. Porque assim, ó, não adianta ter uma. É aquilo que eu falei, não adianta ter o melhor, o mais bonito, Uhum, né? Entrega um café bem quentinho, bem tá gostosinho, ótimo. é a melhor coisa que tu faz, entende? Sim, exatamente foi o que eu falei pra ela. Eu falei, meu, você não precisa disso. Porque eu já trabalhei em salão chique que não faziam um café novo à tarde. Elas pegavam, esquentavam uma água e colocavam naquele café ali para não gastar. Entregavam um Uhum, café pronto, entendeu? Então, é sobre isso, sabe? Aí perde cliente e depois fica reclamando. sim, exatamente. Eu, por exemplo, eu, por conta da minha religião, a gente não consome café, né? É um dos nossos princípios. Então, eu não consumo, eu não sei fazer café. Nunca fiz. Não faço ideia de como faz. É, mas eu sempre tento ter um chazinho ali, principalmente agora que tá frio. Comprei Sim. uma. Comprei não, aqui em casa, como eu atendo em casa, eu esquento a água ali, partindo da cliente Ah, chegar, pronto, sim. sirvo para ela. E eu acho também que uma coisa legal para quem quer se destacar, que eu gosto de dar muito marketing também, né, para a área. Como a gente, por enquanto, é eu empreendedora, então eu que faço marketing, eu que faço limpeza, eu que atendo, a gente fala muito sobre psicologia das cores. Então, aqui nos meus atendimentos, os copinhos que eu sirvo a água ou o chazinho para cliente é rosa. E elas ficam Ah, muito encantadas. E é um copinho simples fica. de festa. Não é nada. Nada demais. É. Mas os pequenos detalhes. Pequenos detalhes, exatamente. Até um bilhetinho que tu colocar, né? Eu uso o post-it, né? Daí quando Uhum, eu vou achar o café, eu escrevo o nome dela e falo que ela vai ter um dia abençoado e coloco junto ali do cafezinho ou do chazinho dela. Então aham, é uma coisa que, nossa, tu não gasta praticamente nada, sabe? sim, E é muito importante para elas isso, né? aham. Na semana do Dia das Mães, eu fiz uma decoração na minha maca diferente. Eu tava um pouco apertada, não consegui comprar nada para dar, né? Mas eu mudei a decoração. Eu deixei aqui o ambiente um pouco mais aconchegante, né? Peguei umas coisas que eu já tinha em casa e tal. E
A única coisa que eu comprei foi aquele quadrinho de acrílico que você escreve e acende a luzinha e ele fica iluminado. Eu tenho, aham. Então, foi isso que eu comprei. E eu escrevia o nome dela, tipo, bem-vinda, Miriá, ao seu momento. Coloquei em cima Sim, da maca. Pronto. pronto. Nossa, já foi motivo de tirar É, foto, me marcava no Instagram e mandava para todo mundo. Eu tive indicações de clientes que me mandaram, tipo, ah, a sua cliente me mandou essa foto, eu queria marcar um horário para esse spa com você e tal. E era só que uma foto da legal. maca com um quadrinho. Viu Então a só? gente não, Pequenos detalhes, né? sim, a gente não precisa de gastar horrores e tal, principalmente não podendo, É, né? e muitas vezes a gente até tá sem ideia, né? Mas a gente vai e busca, né? Tem o Google hoje em dia, né? Tu joga ali, Uhum. encontra várias ideias, né? Então não tem desculpa. Pra mim não tem desculpa, sabe? A gente sempre Sim, dá um jeito. exatamente. Quem quer dá um jeito. É. Hum, e uma outra coisa também que eu queria só acrescentar é sobre investir nas formações, né? Uhum. Cursinhos de especialização, não fazer só um curso e pronto. Acho que isso também é importante para a gente se destacar na área. É, porque tem que estar sempre ligado na tendência, né? E o que Uhum, estão buscando mais, né? Por sim. exemplo, tem o design de sobrancelha estratégico simples, tem o design com rena, e aí entra a brow lamination, né? Por exemplo, é um material que tu não é muito caro, né? Tem uns materiais de baixo custo e é uma coisa que tu agrega mais, né? Então tu pode investir num curso, mesmo que seja online, compra o material, já deixa ali na tua bancada, né? Porque Uhum, muitas vezes elas nem vão para fazer o brow lamination, vão só para fazer o design, mas tu oferecendo, tu sabendo vender os teus serviços, acaba que tu sempre agrega mais ali, né? Então sim. também tem a questão de saber vender, saber falar, se posicionar, né? Porque elas às vezes Uhum, marcam uma coisa, mas tu vendendo os outros serviços, tu tem horário disponível, tu acaba sempre agregando mais ali na tua comanda. sim, isso mesmo. Miriam, muito obrigada por compartilhar a sua Eu experiência. agradeço demais a experiência. E Adorei. principalmente por falar sobre esse seu projeto, que ele é muito inspirador, muito legal. Ah, é muito bom. Nossa, eu amo demais. Depois a gente conversa lá no WhatsApp melhor sobre ele. Quem sabe a gente não fecha uma parceria aí Ah, juntas. eu topo. Se for para alcançar mais pessoas, mulheres, né, eu topo. Claro, a gente conversa, porque eu me interessei de verdade, achei muito legal. Ah, então tá, mas Antes da gente encerrar, eu queria pedir só para você falar aqui para qual que é a sua rede social, o seu arroba do Instagram, enfim, para a gente certo. divulgar. Sim, eu uso muito hoje em dia é o Instagram, né? Então é arroba Miriam Siberino Beauty, né? T Uhum. no final. E lá tem o link, né, na bio do meu WhatsApp. E também sempre atendo ali no direct. Estamos sempre ativo ali. Sempre Maravilha, online. então. Tá bom, muito obrigada novamente. Eu que agradeço. E para a gente encerrar esse vídeo, vou lembrar vocês que estão assistindo, se vocês gostaram, já deixa o like, deixa o comentário, suas dúvidas aqui que a gente vai respondendo. E não esquece de se inscrever no canal. Isso aí. E é isso, a gente se vê no próximo episódio do nosso podcast Estética em Foco. Beijo, Obrigada. Deus abençoe. tchau!